Olá pessoal, então o objetivo dessa gravação é exatamente fazer um review, acerca dos custos logísticos. A gente vai tentar aqui exatamente em cima disso falar um pouquinho do que envolve ao C7. Então a proposta dessa revisão, retomada da unidade curricular 7 é falar um pouco para vocês o que a gente vai tratar nessas próximas semanas dos nossos encontros aqui virtuais, tá bom? Então, eu vou avançar aqui um pouquinho a minha sequência de slides e aí em cima disso a gente vai falar um pouco sobre a introdução da UC7. Nós havíamos parado, para fazer exatamente a discussão acerca da UC11, que é a UC de Logística Reversa, que eu trabalhei em conjunto com o professor Jabson. E aí, a partir dessa semana, nós entramos na UC7, que é relacionada a custos logísticos. Estarei aí à disposição de vocês de segunda a quinta-feira. Então, a proposta é exatamente a gente fazer uma espécie de review dos assuntos, para que vocês, de alguma forma, consigam entender esses fundamentos e também fazer alguns exercícios, tá? Então, rapidamente aqui, voltando para a tela, eu vou exatamente mostrar aí para vocês alguns fundamentos que nós vamos tratar. Bom, o que diz respeito à questão da UC7? A UC7 ela tem como objetivo que a gente possa discutir esses pontos aqui. A questão do princípio de contabilidade, custos com operações logísticas, fatores que influenciam os custos logísticos, sistemas e registros de dados, informações dos custos logísticos, impostos, taxas, contribuições, tributos, direitos e tributos diretos e tributos indiretos. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aí durante a UC7? Durante a UC7, a gente vai retornar as informações do que são custos fixos, custos variáveis, dentro da logística, bem como também a gente vai discutir um pouquinho acerca dos impostos, dos fatores, como já foi colocado aqui, fatores que influenciam os custos logísticos. Então a gente vai falar sobre custo de transporte, custo de produção, armazenagem, iremos retomar alguns assuntos, E também, é claro, a gente vai falar de indicadores financeiros, em especial trabalhando a matemática financeira, tá bom? Isso é um ponto muito importante que eu quero discutir com vocês nessas primeiras semanas que nós estamos aqui discutindo esses pontos. Bom, avançando um pouquinho, um outro elemento aí que é importante você saber, é claro, essa informação que você está vendo aí, ela é a questão da composição dos custos logísticos, a unidade curricular 7. Ela tem por volta de 18 aulas, e aí eu coloquei como critério de avaliação um fator bem importante, que é a questão das atividades individuais e da participação de vocês. Claro, eu sei que nesse caso aqui a gente está falando de 18 aulas, claro que no contexto de 72 horas, na estrutura presencial. Durante os eventos online, do Teams, bem como também outras ações que nós vamos aí discutir através de aulas gravadas ou outras explicações, é claro que talvez no nosso retorno às atividades normais, nós tenhamos exatamente que fazer, nós temos que discutir estas informações e com mais detalhes, talvez isso ultrapasse 72 horas. Isso é um ponto importante para ser discutido. Avançando aqui um pouquinho, um outro elemento importante que eu gostaria de discutir, deixa eu avançar aqui um pouquinho o slide, é a questão dos conceitos gerais de custos. Então, a minha proposta aqui agora é falar um pouquinho sobre os conceitos gerais de custos, tá bom? Dentro desse contexto, o que eu quero destacar para você? Primeiro, dois conceitos, questão de preço e também gasto. Então, quando a gente fala de preço, nós estamos falando aí com relação à questão do que? Valor estabelecido e aceito pelo vendedor, para efetuar a transferência de propriedade ou bem, Quando a gente fala de preço, então, a gente fala exatamente, da questão de um valor de uma mercadoria que foi atribuída pelo vendedor. Então, isso é o melhor conceito de preço possível, Então, quando a gente fala de preço, eu me refiro a valor estabelecido pelo vendedor. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente fala de gasto, a gente está falando exatamente do que? Compra de algo, que pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma máquina, pode ser um prédio, etc. Então, esse é um ponto importante.
Existe um outro conceito também que é chamado de desembolso. E aí, o que eu quero dizer aqui com isso? Então, eu vou pegar aqui, ó, o pagamento do gasto, né? Para simplificar, veja o exemplo. Então, o que é o desembolso? No dia 1, você comprou uma máquina, isso é o gasto, que ficou acertado que no dia 20 você pagaria a máquina. E isso é o desembolso. Então, perceba, o gasto é a aquisição da máquina, né? E o eventual pagamento do gasto é denominado desembolso. Então, esses são os conceitos fundamentais aí, né? Esse é um ponto fundamental. Então, além de você entender o que é preço e o que é gasto, você precisa também classificar o que é desembolso, ok? Bom, avançando, um outro conceito importante nesse vídeo curto aqui que eu quero gravar, explicando aí esses conceitos. Investimento. Quando nós falamos de investimento, é a aplicação de recurso visando obter um retorno vantajoso futuro. E o que é esse, traduzindo aqui, né? Exatamente essa perspectiva do vencimento. Quando a gente fala, por exemplo, de investimento, pensa você, por exemplo, que você guarda recursos, tá? Com o objetivo exatamente de ter um retorno lá na frente. Então, por exemplo, se eu pegar do meu salário, ou se você juntar 50, 100, 200 reais e aplicar isso numa investimento, né, colocar isso numa aplicação financeira, entenda que daqui a um tempo a gente espera exatamente o quê? Que esta aplicação te traga um retorno vantajoso, ou seja, aquele acúmulo de dinheiro, ele vai trazer, corrigido por juros ou qualquer outro recurso, ele vai te trazer alguns benefícios. Então, quando a gente fala sobre investimento, vou voltar aqui para a tela, a gente está falando de uma aplicação, né, de recursos, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do salário, mas uma empresa pode fazer isso com a receita que ela tem e ela visa exatamente ter um retorno vantajoso no futuro, tá? Quando você fala de custo, tá, são exatamente o que? Gastos, né, decorrentes da produção de bens ou serviços. Por exemplo, temos a matéria-prima. Então, quando você fala, por exemplo, de custo, né, a gente está tratando aqui a questão exatamente de gastos. Então, você viu aí que tem o exemplo da matéria-prima, você teria também o quê? Você teria o contexto, por exemplo, de energia elétrica. Você teria, por exemplo, a questão da água. Você teria, por exemplo, o gasto, né, com a mão de obra, por exemplo, da sua empresa, né? Você teria a questão também de gastos e custos, né, com aquisição de ferramentas. Então perceba, quando a gente fala de custos, nós estamos nos referindo exatamente ao quê? Aos gastos decorrentes da produção de bens ou serviços, né? Eu até dei o exemplo aqui da máquina, mas corrigindo, eu estou falando exatamente do que? De itens decorrentes da produção de bens e serviços. Matérias-primas, energia, entre outros recursos, são conhecidos aí como custos, ok? Avançando aqui um pouquinho, você tem a perspectiva de despesas e você tem também aquilo que nós chamamos de perdas. Despesas são bens ou serviços, né? Bem ou serviço consumido direto e indiretamente com o objetivo de obter receitas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de energia que é utilizada em escritório, perceba que eu estou me referindo aqui à questão de energia, mas não a energia que alimenta um sistema produtivo, a energia de um escritório. Então, pegando o contexto de uma fábrica, essa energia do escritório não é a energia propriamente que vai conceber o material, ela auxilia uma área para que de fato haja a produção de algo. Então, nesse contexto, eu estou me referindo à despesa, né? Quando eu falo de materiais de limpeza para uma indústria, né, ao material para higienizar espaço físico, manter as coisas organizadas, perceba, são despesas com material, né? Então, perceba, isso é um item extremamente interessante. Quando nós falamos, por exemplo, de um pagamento de seguranças para uma fábrica ou para uma loja, né, perceba que eu estou falando de uma despesa que eu tenho com a equipe de segurança, né, ou com a contratação dos serviços de câmera, né, e filmagem. Então perceba, são despesas existentes. E mais para baixo, a gente tem aqui o contexto de perda. O que é perda? São produtos ou serviços que de forma involuntária e anormal
são desperdiçados. Aí falando um pouquinho, né, da questão de perdas, a gente tem alguns exemplos aqui, como por exemplo, perda quebrado, né, produto quebrado no manuseio, produto fora de garantia, etc. Então, quando a gente fala de perda, a gente precisa entender exatamente que essas perdas diz respeito exatamente ao quê? Aquilo que não estava previsto e que aconteceu de forma involuntária ou anormal. Produtos vencidos são considerados perdas. Produtos com problemas de manuseio são considerados perdas, né? Que houve uma falha no manuseio e por algum problema esse produto acabou sendo avariado, né? Produtos que tiveram falhas na sua manipulação e acondicionamento, eles não vão ser mais utilizados por N problemas. Então isso é considerado também perda, ok? Então um ponto importante que vocês precisam conhecer quando a gente fala de custo. Essa primeira base aqui ela é conceitual, só para poder explicar as diferenças desses termos, né? Termos esses como, por exemplo, despesa, perda, custo, gasto, etc. Ok? Avançando aqui um pouquinho, a gente pode classificar exatamente os custos como fixos e variáveis, tá? Então, avançando aqui a questão da classificação de custos, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de despesas e custos fixos, tá? São aqueles que não sofrem alteração de valor em caso do aumento ou diminuição da produção, né? Então, exemplos: limpeza e conservação, aluguéis, salários da administração, segurança e vigilância, né? Então perceba, eu estou me referindo aí a um contexto de tipo de custo que eu tenho, tá? Que necessariamente não vai se alterar. Perceba, se eu tenho lá uma fábrica de móveis, né? Eu estou fazendo, por exemplo, mesas de madeira, ou então cadeiras, etc. Independente do número de cadeiras ou mesas, tá? Eu não tenho alteração, por exemplo, no que está aqui presente na tela, que é o salário do segurança. Eu não tenho. Eu não tenho, por exemplo, né, alteração no meu aluguel. Não. Se eu produzir 1.000 cadeiras ou produzir 100, dependente disso, tá? Então, quando a gente fala de custos fixos, são custos que teoricamente não, né? Que na verdade não sofrem aumento ou diminuição, né? De acordo, ou melhor, são custos que não sofrem alteração de valor de acordo com o aumento ou diminuição da produção. Então é importante a gente saber isso. Se aumentar ou diminuir a produção, tanto faz. Esses custos não vão sofrer impactos, tá? Diferentemente do custo variável, né? E aí eu vou recapitular exatamente aqui a questão do custo variável, que é exatamente o que? Vou fazer a leitura. São aqueles que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividades. Eu vou pegar como exemplo, tá, um assunto que nós já tratamos, que é a questão dos modais de transportes. Perceba, o que era considerado custo fixo e o que era considerado custo variável. Vamos começar pelos variáveis, já que eu estou falando dos variáveis. Nesse caso, quando a gente fala de custos variáveis, combustível, quanto mais eu ando com o veículo, mais eu gasto. Pneus, quanto mais quilometragem eu percorrer, maior é o meu gasto com relação a pneus, né? Lubrificação do veículo, trocas de óleo, quanto mais eu ando, mais eu estou propenso a fazer as trocas de óleo do veículo. Matérias-primas, né? Olhando a produção, quanto mais eu produzir, mais matérias-primas eu preciso. Comissão de vendas, etc. Quanto mais eu vendo, mais comissões eu tenho a pagar para os meus vendedores. Então perceba, o custo variável, ele necessariamente sofre impacto da produção ou as atividades exigidas. Por exemplo, a comissão de vendas ela não está intimamente relacionada à produção, mas quanto mais você vende, mais necessariamente você tem que pagar de comissão para os seus vendedores, né? Então, voltando aqui na tela, exemplos, né? Como eu já falei, matérias-primas, comissões de venda e insumos produtivos, né? Necessariamente aqui falando dos insumos produtivos, quanto mais recurso empregado de água, de energia, etc., quanto mais você produzir, mais você vai consumir, ok? Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que conhecer também, tá? Avançando aqui um pouquinho, tá? Avançando aqui o slide, um outro elemento que eu gostaria de destacar
é que a gente pode classificá-los também, os custos logísticos, através dos meios diretos e indiretos, tá? E o que seria a classificação por meio dos custos diretos e indiretos, tá? Quando a gente fala de custos diretos, tá? Eu vou resumir um pouquinho aqui, ó, mas é importante você entender e você fazer a leitura, eu vou disponibilizar o slide. É aquele que pode ser identificado direta e indiretamente, né? A cada tipo de obra a ser custeado no momento de sua ocorrência. Isso é, está ligado diretamente a cada tipo de bem ou função de custo. É aquele que pode ser atribuído ou identificado direto a um produto, linha de produto, centro de custo ou departamento. Não necessita de rateios para ser atribuído ao objeto custeado, ou ainda são aqueles diretamente incluídos no cálculo dos produtos. Então, custos diretos, se eu estiver olhando, por exemplo, uma fábrica, né? Matéria-prima, né? Então imagina que a gente está falando aí de uma fábrica e aí eu tenho desenvolvimento, por exemplo, de bicicletas. Ok, então pneus, né? Utilizados, matéria-prima do produto bicicleta, uma das. Então necessariamente eu tenho como mensurar esses custos, porque eles estão incutidos diretamente na fabricação da bicicleta. Então é um custo direto, né? Mão de obra direta. Então as pessoas que vão manipular a questão do alumínio, da fibra de carbono, ou até mesmo do metal para a fabricação do quadro da bicicleta, né? Os chamados operadores. Esses caras, tecnicamente falando, também eu tenho como mencionar os custos diretos. Eu sei exatamente quanto ganha cada operador de linha e, mais do que isso, eles estão incutidos diretamente na produção desse tipo de material. Então, eu tenho como saber exatamente qual que é o gasto com a mão de obra com a fabricação do produto bicicleta. Beleza? E também, é claro, serviços subcontratados e aplicados diretamente nos produtos. Então, é um outro ponto importante também, a gente consegue saber. Então, quando a gente fala de custos diretos, perceba que eu estou me referindo exatamente ao quê? Eu me refiro àquilo que está diretamente relacionado com aquilo que está sendo produzido ou comercializado. Então, quando eu falo de uma produção, a matéria-prima é um custo direto. Quando a gente fala, por exemplo, de produção ainda, a mão de obra direta, ou seja, a mão de obra do operador, é um custo direto. Quando a gente fala de terceiros, vamos supor que você terceiriza uma parte da sua produção, a contratação de terceiros e a execução do serviço também é um custo que pode ser mensurado, é um custo direto nesse contexto, tá certo? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, eu vou mudar aqui novamente para o PowerPoint. Quando a gente fala de custos indiretos, né, é o custo que não pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função de custo no momento de sua ocorrência. Os custos indiretos são apropriados aos portadores finais, mediante o emprego de critérios pré-determinados e vinculados a causas correlatas. Traduzindo tudo isso, custo com mão de obra indireta, rateada por horas homem de mão de obra direta, gastos com energia, com base em horas máquinas, etc. Então vamos tentar entender isso usando exemplo, por exemplo, de uma fábrica, tá? Então para você entender um pouco melhor, pensa da seguinte forma: eu quero identificar os custos indiretos de uma fábrica. Quais seriam esses custos? A mão de obra indireta. O que é a mão de obra indireta? Perceba, na fábrica você tem a linha de produção e você tem a galera que está no setor administrativo. Pessoal que cuida da contratação de pessoas lá de recursos humanos, você tem os caras que cuidam da logística, que é o que nós estamos discutindo aqui, e você tem o pessoal, por exemplo, que cuida da área financeira, os gestores, coordenadores, diretores, etc. Essas pessoas são essenciais para que a empresa funcione, mas elas não estão na linha de frente com relação à produção. Então, isso são custos indiretos, ou seja, o salário dessas pessoas tecnicamente não está diretamente relacionado à concepção de um produto final, mas são custos indiretos quando eu olho para a indústria, tá bom? A questão de materiais empregados nas atividades auxiliares de produção, né? Então, quando você fala, por exemplo, de partes e peças de máquinas que precisam ser repostas para que essa máquina possa produzir algo, também são itens indiretos, né?
Uma outra questão também, né, que a gente pode considerar como custos também, é aquilo que a gente chama de depreciação, que é a desvalorização de um determinado bem, né, ao longo do tempo. Perceba, essa depreciação ela é um custo indireto se eu estiver olhando, por exemplo, uma fábrica, certo? Então era isso que eu gostaria de destacar aqui nesse slide. Custos diretos e indiretos são muito importantes, tá? Voltando aqui no meu exemplo, deixa eu avançar aqui um pouquinho, a gente vai entrar no mérito da matemática financeira. Só que para esse vídeo não ficar tão extenso, eu gostaria então de destacar algumas questões que são importantes. A primeira, custos, tá pessoal? Eles podem ser classificados das mais variadas formas. Então, a gente pode classificar os custos, e é isso que você deve guardar necessariamente dessa explicação, a questão de conceitos gerais, que eu quero destacar aqui, que é você saber, por exemplo, o que é preço, o que é gasto, o que é desembolso, o que é investimento e o que é custo, despesa e perda. Então, ou seja, esses termos, eles são muito importantes. Então, minha recomendação é que você, ao final desse vídeo, consiga entender o que é perda, o que é despesa, o que é investimento, custo, desembolso, preço e gasto. Então, se você conseguiu essas informações, ou se você parou o vídeo e fez essas anotações, beleza, esse é o primeiro passo. E aí uma outra coisa que eu gostaria que você entendesse daquilo que eu falei aqui nessa primeira gravação, é que os custos eles podem ser classificados em fixos ou variáveis, né? Como nós vimos lá, por exemplo, em transportes, e eles podem ser classificados também em diretos ou indiretos. Aí, é claro, para ficar um pouco mais fácil, né, a questão do fixo e variável é aquele que não se altera, né, quando a gente fala do fixo, de acordo com o volume de produção, né, ou com a quilometragem percorrida, como nós falamos de transporte. O salário do motorista não aumenta se ele andar 1.000 km ou 2.000, certo? E os custos variáveis são aqueles que alteram conforme o volume de produção, né? Então, se eu produzir mais numa fábrica, obviamente eu consumo mais matéria-prima. Daí a relação de que matéria-prima é um custo variável, né? Se eu andar mais com o veículo, eu uso mais combustível. Daí a relação que combustível é um custo variável de transporte, tá? E também a gente pode classificá-los, né, necessariamente em diretos e indiretos. Se eu olhar uma fábrica, os materiais empregados dentro do produto, né, são custos diretos, né? Agora, se eu olhar salários indiretos, né, mão de obra indireta, salários de gestores, da galera do RH, de finanças, né? Se eu olhar a compra de peças para reposição em máquinas, se eu olhar, por exemplo, depreciação, são itens que não estão presentes diretamente dentro do produto, na sua concepção em si, não está lá fisicamente dentro do produto, mas indiretamente são necessários para que seja feita a produção na fábrica, tá bom? Então é isso que você deve gravar: diretos e indiretos, fixos e variáveis e a classificação dos custos. Então, esses três elementos são muito importantes para que você possa entender esses conceitos que eu quero colocar aqui, tá bom? É isso, né? Esse primeiro vídeo. Segundo vídeo, eu vou fazer um review rápido da matemática financeira. E aí, é claro, as próximas aulas, os próximos encontros, faremos no Teams, né? E algumas coisas assim também gravadas para que vocês tenham acesso, tá bom? Um grande abraço a todos, cuidem-se e até mais.